O espiritismo é perfeccionista? Com você, Jorge. Olha, na verdade, nós temos uma meta de perfeição. Nós temos uma meta de perfeição. Nós olhamos para o nosso modelo e guia e vemos nele a referência de perfeição que a gente deveria buscar. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o título é Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. É dentro desse capítulo que está a conhecidíssima mensagem O Homem de Bem, que resume uma série de características que as criaturas encarnadas precisam ter para que elas se alinhem com aquilo que seja a vivência da lei de Deus. Se eu for olhar por esse lado, eu poderia dizer que o Espiritismo é uma doutrina perfeccionista, porque ela nos estimula para que a gente faça sempre correto, que a gente tenha atenção, que a gente esteja sempre focado na transformação moral, que a gente... Eu poderia ter uma leitura de dizer, é perfeccionista. Mas eu tenho um outro viés, que é o seguinte, o Espiritismo realmente nos aponta, como se fosse numa bússola, o norte verdadeiro para onde nós deveríamos ir. Mas ele não exige perfeição. Compreende? Ele diz, olha, o perfeito é por aqui, mas eu aceito você como você é. Então, a doutrina espírita, mesmo nos apontando o ideal de referência do bem, ela não exige que as pessoas vivam de maneira absoluta agora todo o bem que seja possível. Por quê? Porque por entender que somos almas em processo de evolução, que estamos submetidos a uma longa estrada evolutiva a caminho daquilo que seja a verdadeira vivência do bem, nós temos que ser até condescendentes conosco no entendimento das nossas próprias fragilidades. Na obra de Joana de Ângeles, essa que eu comentei, a terceira vez falar dela hoje, Momentos de Saúde e de Consciência, ela tem algumas considerações que ela faz lá, num roteiro que ela monta de como a gente deve lidar na nossa vida, são 10 passos, e o último desses passos é lembra de que tu és humano e falível. Ela fala, todos os 9 procura fazer isso, sempre alertando para o bem. E no último diz, lembra que tu és humano e falível, para que tu não te desesperes diante de tuas quedas. E isso eu considero uma das coisas mais bonitas da doutrina espírita. A capacidade de entendimento da fragilidade humana, nossa e do outro, para que haja compaixão nossa com relação ao outro e nossa em relação a nós mesmos, para que a gente possa lidar com as nossas próprias imperfeições. Então, eu tenho um roteiro claro do que é o bem, mas a doutrina espírita compreende as dificuldades que a gente tem, mas diz, persevera. E só para terminar, quando Kardec fala qual é o caráter do verdadeiro espírita, ele diz, é aquele que se esforça, não é o que tem a virtude, é o que se esforça para vencer as suas más tendências. Então, a gente está no constante esforço de ser melhor, ainda que, de repente, a gente não consiga, mas já estando em condições de, sim, de viver em plenitude aquilo que a gente gostaria de fazer.